Hoje, no Podteca, Senhor Fantasma está de volta e acompanhado. Agora, no Podteca. Podtecas, podtecas! Estamos de volta! E hoje vai ser mais especial do que nunca. Hoje o estúdio está de arrepiar. Vai ser de arrepiar. Como é que vocês estão, meus podtecas? Eu cumpro o que eu prometo. E na primeira temporada, eu prometi que uma pessoa muito especial ia sentar aqui nessa mesa e contar histórias horripilantes pra gente. E hoje, os dois estão aqui. Mas antes de eu revelar quem tá sentado nesses microfones, já vai, se inscreve no canal, aciona o sininho no YouTube para continuar aumentando a nossa audiência, continuar sabendo de tudo um pouco, aguçando a nossa curiosidade. Estão gostando da segunda temporada? Tá muito legal. E o Podteca por aí? Hã? Tá sensacional também, vai? Vamos combinar? Tá muito hilário, não é? Então continua se inscrevendo, vamos subir a audiência. E ó, no Instagram, o Podteca é @podteca_oficial, tá? Quer falar comigo? Manda um e-mail, podtecaoficial@gmail.com. E o meu pessoal, @tecapincovai. Tudo junto, e o Pincovai com K. Agora sim, agora eu posso revelar os mistérios que envolvem esse estúdio hoje. Hoje está de arrepiar até o do cabelo do Senhor Fantasma está aqui de volta com a gente. Hello, pessoal! E Feliz, aí? feliz por estar aqui novamente. E hoje eu trouxe. Já pode falar do. Pode falar, o nosso convidado mega Está hiper aqui está também aqui entre. Quem está entre nós, o senhor vovô Fantasma? do paranormal. Ah, Quando o Senhor Fantasma veio, era o nosso primeiro episódio. Então, assim, eu estava mega nervosa, eu posso confessar agora. Foi um pilotão, assim, na raça que a gente lançou. Foi divertido, né? Foi divertido, mas eu agradeço a paciência que você Ah, teve. não, E eu vou te tranquilo. confessar uma coisa, senhor Fantasma. Hum. Muita gente me escreveu, muita gente veio falar comigo. Porra, Teca, você não deixava o cara falar. A história tava toda lá, tava ali pra acontecer, pá, você cortava o cara. E pá, cortava o cara. Falei, eu vou me redimir. Obrigada, senhor Fantasma. Hoje nós vamos saber tudo e mais um pouco da vida de Hoje a vocês. garganta vai doer, né? Hoje a garganta vai doer, os pelos vão arrepiar. Vovô do paranormal, Isso aí. muito obrigada pelo senhor ter vindo. Aceita o Isso. meu convite. Ó, ouço falar do senhor, ó, desde o É, primeiro episódio dessa empreitada aqui. vou falar mal, com certeza. Não, senhor. Não, senhor, porque o senhor, ó, já chegou aqui no estúdio dando autógrafo que eu sei, tirando foto com a galera aqui. O senhor é mais famoso do que todo mundo aqui nesse estúdio. Já. O meu sogro fala que ele é mais famoso do que eu e eu fico com raiva, porque chamo ele para gravar nas lives e não me chamam. Ai, tá vendo? Essa simpatia, olha esse Mas sorriso. é o homem que É, é o homem que eu cresci ouvindo as histórias de fantasmas e ficando assim, maravilhado com aquilo e com muito medo, por ser uma criança e tal. É. Mas quando eu cresci, né, e recentemente falei: "Eu vou montar o Cidade Fantasma", e eu falei: "Pô, eu quero contar para outras pessoas o que meu pai me contava". Então Aham. aí os primeiros episódios a gente gravou juntos, foi um barato, a é. gente e a galera pira, tem história de mula sem cabeça, ensinando até como se defender, pra quem não sabe, Ah, a gente vai saber É, de tudo agora. Eu falei: "Agora daqui você não vai sair sem finalizar uma história, senhor fantasma". e esse negócio de não deixar o outro falar, já falaram pra mim também. E Hã. fala: "Pô, você não deixa a pessoa falar, mas é que você fica tão empolgado com as histórias", e você Intrigado fala assim: ali, "Pô". né, a emoção à flor da É. pele. E eu entrevistei uma pessoa que falou que ficou frente a frente com um lobisomem. Cara, e como é que você entrevista uma pessoa dessa e o interesse ali, né, você quer, Meu né, Deus, vocês viram, né, que hoje tá recheado aqui. E hoje mais uma vez eu não vou dormir, é isso? Você não. vai me deixar arrepiada de novo, com medo, eu não vou dormir. Como chama? Maracujina. Maracujina vai. Vai, Rivotril. Rivotril e desce, tudo tranquilo. Então eu quero saber o seguinte, já que estamos aqui em família, então tudo começou, o projeto começou pelas lembranças das histórias que o vovô do paranormal contava para você.
Sim, o canal aconteceu porque tinha muitas histórias, eu falei: "Poxa, é legal, gravar essas histórias orais, essas tradições orais que estão se perdendo, né. Aham. Você tem histórias aí que o pessoal não tá gravando mais. Muita coisa Por folclórica, né. exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro, Hum. a lenda da loira do banheiro está se perdendo. E nós tivemos a oportunidade de ir lá gravar no prédio onde ela morou, Espera aí, a loira do banheiro morou num prédio é, no pré onde? é assim, onde é a escola Conselheiro Rodrigues Alves, lá em Guaratinguetá, Hã. era o local onde ela morava. Ai, meu E os Deus do céu. aparelhos detectaram uma presença no banheiro. Então, assim, e aí eu perguntei para uma pessoa que trabalha há 30 anos lá, ela falou: "Olha, eu já ouvi o piano tocar sozinho". E eu tive a oportunidade de ficar do lado do piano, que era um piano que tem uma lenda que os alunos tentaram se esconder e foram para um anfiteatro Hã. e viram uma luz, assim, descendo até o piano, e o piano começou a tocar sozinho, Ah, gente, era os pronto, já começou. né. Eu E já ela tô mais falou triste. que os alunos atuais, Hã. eles mal falam sobre isso, eles não conhecem essa história. Então, assim, isso é triste, mas também me dá uma vontade de trabalhar mais nesse sentido, para pegar essas tradições e Sim. e contar, né, deixar todo mundo com medo, aquele medo saudável de filme de terror dos anos 80 que a gente não assiste de novo, porque a gente não vai sentir tanto aquele medo, mas aquela coisa gostosa que evoca essas memórias e tudo Aham. mais. Mas vovó, eu sempre achei que a loira do banheiro fosse universal. Não, é uma história brasileira, Brasileira. de Brasileira e do Guaratinguetá. interior de São Paulo. Meu Deus. E nessa época eu fazia colégio aqui em São Paulo, Hã. né. Sim. E eu vivi essa época muito, tinha gente que ia no banheiro só acompanhado, não ia sozinho. Isso eu, na época, até brincava muito, né, Hã. e eu falava: "Mas que loura, é bonita? Então pode aparecer que é isso que eu quero", né. Mas ele falava: O "Não, loiro do mas banheiro nunca não, teve. E não, eu aí nem quero, Ah, que louro bonito, essa né. lenda é". morreu, essa aí morreu. Então era muito forte isso, eu vivenciei isso, Hã. e muita gente não ia mesmo ao banheiro, as mulheres principalmente, né, elas iam muito, assim, Com a acompanhadas, amiga. sempre, Sempre com a Sempre com amiga. sempre amigo. com amiga, né. E aquilo ficou como assim, um negócio, né, que era assim, a gente ia, eu não tinha muito medo, porque eu tinha passado por outras situações, né, Né, Que a bem, loira do banheiro não a era era nada, fichinha. apenas uma era fichinha, né, fichinha. Hã. na loira banheiro, não, mas é uma lenda, né, que muita gente não sabe, né, e que que correu aquilo na capital muito forte, né, Sim, muito forte. sim. Embora ela tenha vindo do interior, mas aconteceu aqui em São Paulo muito forte. E era uma coisa que todos os alunos sabiam dessa história, não era que aconteceu aqui, não, todo mundo falasse "louro banheiro", ali virava uma resenha, todo mundo estava ali comentando sobre o assunto. Vovô, posso te confessar? Onde eu estudava tinha o banheiro de cima e o banheiro de baixo. Hum. O banheiro de baixo tinha a loira do banheiro e eu não ia de jeito nenhum. E era assim, não sei se é verdade, porque eu nunca fiz, eu sou cagona, né. Hum. Mas era no último, porque o banheiro tinha um monte de cabininha, né, banheiro de Sim. escola. Era na última cabine, você tinha que bater 3 vezes na porta, dar três. Chutar o vaso 3 vezes. Ah, é, o meu já era diferente. É, Tinha então que bater 3 vezes na porta, dar 3 descargas e falar 3 palavrões, aí ela voltava. Já imagina, eu na segunda batida eu já, ó, perna pra quem tem. Ai, imagina que eu ia fazer aquilo. mas assim, é uma coisa que é interessante também, que tem variações, né, a gente não dá para falar com toda a precisão, Hã. mas tem Bloody Mary nos Estados Unidos, tem uma lenda muito parecida no Japão, né. Então, só que a lenda da loira do banheiro a gente está falando de 1900, 1900. 1900 e Quem pouco. foi a loira do Maria banheiro? Augusta, né. Marília Maria Augusta. Maria Augusta. Augusta A ela Maria Augusta, Maria perdão. Augusta, ela casou forçadamente, tinha aqueles casamentos forçados e ela não queria, e ela falou: "Olha, tudo bem, eu casei", só que ela fugiu para Paris, pegou as economias e fugiu para Paris.
Eu não sou a loira do banheiro, Lá você em faria a Paris, mesma coisa. ela viveu uma vida muito curta ali Hã. e acabou falecendo lá. Desconfiam que era tuberculose e ela veio para o Brasil. Fizeram o translado, a mãe pediu. E como o jazigo dela não estava pronto, a gente teve a oportunidade de visitar o jazigo lá. É de todos os túmulos ali, é o mais bonitinho, tem uma foto dela e tudo mais. Hã. Ah, como não estava pronto, ela foi colocada numa redoma de vidro, segundo a lenda toda, né? Hã. E as pessoas de Guaratinguetá podiam visitar ali para ver, né? E diziam algumas pessoas que podiam ouvir e viam ela até se mexer. Essa é a parte da lenda ali, né? E ela dizia, quem escutava, eu quero ir pro cemitério, eu quero ser enterrada, eu não quero ficar exposta aqui, eu Ela quero ser... pedia. E aí, quando ficou pronto, foi colocada lá no jazigo, no cemitério dos Passos. Logo na entrada de Guaratinguetá tem esse cemitério Entendi. que tem toda a família, e a questão do cemitério também é interessante, que a parte mais alta na entrada é a elite de Guaratinguetá. Então, os cemitérios também têm essas classificações de sociedade. Então, você vê os túmulos gigantescos, com artes tumulares lindíssimas, e para baixo são pessoas que não são tão famosas, né? E Mas tá lá. atores, você classifica onde? Os atores depende. O Mojica tá num túmulo simples. Ah, mas né, era O o Mujica, Mojica. né. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas tá, se ela morreu de tuberculose, ela fugiu, ela não teve nenhum trauma, por que que ela voltou nas escolas? Porque ela ficou revoltada, aquela era a casa dela, e ela não quis Ah, a vida que ela levou, e entendi. ela ficou revoltada, e isso provocou todo o processo ali. Porque na casa dela foi construída não, na casa dela foi Tem construída a até escola. Teca, tem até uma história que ela falou: "Não quero que tenha, aulas à tarde". E aí o diretor falou: "Não, isso é um absurdo, ficar achando que o fantasma pode falar o que quiser". Hã. E aí caiu um lustre na mesa dos professores, né. Aí todo mundo se assustou e aí puderam ter aula na parte da tarde. É hoje que ninguém dorme. É arrepio, arrepio atrás de arrepio, gente. Então a história é Gente. riquíssima, é maravilhosa, né. Eles então essa história aí não foi um papo de boteco aqui e ali, não, isso tá escrito, tá Certo. Os escrito. pais todos enterrados lá Então não também. é uma coisa que falaram aqui, isso aí não, não, esse daí tem Aham, princípio, meio e fim, teve essa história, né. entendi. Ela tá esquecida, claro, né, mas Mas hoje nós aconteceu. estamos aqui no Podtecas, É, ô vovô, pra não deixar essas coisas morrerem. É. Imagina a loira exatamente. do banheiro vai morrer? Você já pensou? Não, É, de jeito Essa nenhum. molecada, precisa tomar esse susto, cara, pra ver é, se fica melhor. Se vira homem, pode falar que aqui pode falar tudo, Binho. Vamos abrir a cabeça da Precisa galera. aí agitar essa É turminha, né. pra ver verdade, se é vira verdade. homem, né. Vê se Porque vira pra frente tem uma história dessa É. desse vira homem ah, aí. não, pode me contar agora, eu não gosto dessa coisa mais pra frente não. Pode contar, fala vovô, que história é É essa? horrível essa coisa de virar homem, mas, Hã. enfim, mas eu 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 Conta eu co conta aí, eu começa aí. costumo falar que o Cidade, ele aconteceu mesmo de fato na infância. Hã. O Cidade Fantasma surgiu ali em Caculé, na Bahia, e assim, muitas histórias de fantasma, bicho gritador, era de arrepiar pra caramba. E assim, cenário de filme de terror, Hã. mato seco, árvore morta no fim do caminho, Aquela fechar coruja. isso, rasga-mortalha. Gostou do E meu aí a pitch? gente tá na cidade de Caculé, Hã, comendo ali alguma coisa, e a gente volta no finalzinho já estava escuro. hã. E aí estava meu pai e minha mãe, e meu pai falou Vocês moraram não, a gente estava viajando para lá, e aí, que aconteceu? Meu pai falou: "Ó, vai lá abrir a cancela, a porteira cancela". Eu falei: "Eu não vou não, não vou, aí tá tudo escuro aí". hã. Aí minha irmã: "Não, não vou", e nem minha mãe. Aí meu pai engrossou a voz e falou: "Vai lá, rapaz". Aí eu falei: "Tá bom", eu fui. Bicho, aí eu fui lá abrir, um medo, assim, um terror absurdo, porque era um cenário de filme de terror mesmo. Quantos anos você tinha? Acho que eu devia ter Uns uns 10, 8, né, uns 8. não, acho que uns 9 para 10, eu acho. Hã. É, por aí. Cara, aí eu abri, um cagaço, aí abri, meu pai passou, só que o vovô fez? Ele acelerou o carro e apagou a luz, cara.
Ele apagou a luz do carro, ele, tipo, bateu a chave, só que não tinha energia, cara. Não é tipo assim: "Ah, eu moro numa chácara", aí você olha assim, tem a luzinha. Não, cara, era zero, era ali, mano, o meu coração disparou, meu. A gente brinca no canal que a Pampers tem que patrocinar o nosso canal, porque hoje é dia de fraldão, E né. aí o senhor só gritou lá: "Vira homem, rapaz!" Não, e aí, cara, pior foi pior, porque eu saí correndo. Olha, Tipo filme de terror, cara. Dá pra gente montar um curta disso aí, né. Aí saí correndo, quando eu fui botar a mão, assim, pra abrir, ele acelerou de novo e apagou, cara. Bonzinho o senhor, né? Cara, muito. Bonzinho. ali é sério, eu fiquei assim, acho que eu fiquei ligado aquele dia, Ai, gente, porque eu não, é adoro porque é esses muito causos de assustador, transferência. porque perto ali Hã. tinha o cruzeirinho, e era Tinha criança esse chorando. agravante ainda ali. Criança chorando no cruzeirinho, e, era uma história conhecida ali e tal. O que era o Um cruzeirinho? cruzeirinho, a galera não enterrava em cemitério, né. Então, É, dependendo da situação econômica da pessoa, que era muito pobre, Hã. pobre, pobre, mas tem uma história por e trás disso enterrava daí, ali dentro. não era Ali uma no pessoa qualquer, né, tem uma Sim. história sobre isso daí. E Hã. aí enterrou ali, né, No enterrou ali no cruzeirinho. cruzeirinho, então tinha gente que escutava a criança chorar Essa lá. Quem foi enterrado no não, esse cruzeirinho? carro aí do cruzeirinho ali foi de uma criança, era o seguinte, o fazendeiro lá, não vou citar nomes aqui, Não, por favor. o fazendeiro lá, ele ele é racista, Hum, né, hum. e ele tinha lá um dos empregados dele que era tra trabalhador que ficava lá, mas morava na beira do riozinho lá, Na sabe. propriedade lá do Ele fez uma fazendeiro. casinha para ele lá, tá, trabalhava lá. Hã. Só que esse fazendeiro, ele tinha umas filhas muito bonita, e uma delas encontrava esse funcionário lá às escondidas. Ah. Tenso. É por debaixo dos panos que E você daí, é por o debaixo dos que panos. que aconteceu? A menina ficou grávida. Isso naqueles tempos lá, 1930, 40, era Nossa, imperdoável esse tipo de estava acontecimento. frita. E daí, o velho fazendeiro obrigou que a filha o abortasse essa criança. Hum, Foi abortada e enterraram lá nesse lugar, esse cruzeiro. entendi. Numa encruzilhada É. mesmo, né. Tá. E o rapaz lá, o causador do caso aí não se sabe, eu não tenho, mas com certeza ele não deve ter ficado por ali. Hã. A coisa foi E a pesada. partir daí, eles contam lá, o pessoal que moram ali, né, que eles, quando passavam por aquele cruzeirinho ali, Hã. sempre eles ouviam choro de Choro de criança naquele criança. cruzeirinho ali. E foi Ah, próximo esse onde eu estava com o carro, E e foi por acaso nesse correndo, lugar, né, por né. isso que eu falei assim, e daí me perguntaram: "Mas por que você fez isso com ele?" Pra ver se ele vira homem, vira vira homem, homem, rapaz. demônio. E E virou. e virou. Más ou menos. Agora Virou. só que quando ele me chamou para trabalhar com ele nessa Cidade Fantasma, que vai fazer, falei: "Como é que é o negócio? Bicho medroso igual ele? Vai mexer com coisa séria? Pense num homem medroso." Mentira, senhor fantasma, nunca ia imaginar uma coisa dessa. É, Não, isso mudou, né, ele tá Mudou. isso passava Tô em achando que da dupla aqui o isso ele é o passava em frente ao cemitério só acompanhado, né. eu tinha Pra medo, né. entrar dentro de um cemitério, né. É que tem uma relação, né, de você sentir medo e falta de conhecimento. hã. Então Não, quando você porque começa a se aprofundar, aí você percebe algumas coisas ali é que, de que a fato. história, né, é engraçada, porque olha como as coisas acontecem. Eu sou de uma família, muito corajosa, assim, nesse aspecto, com, esse negócio de passar meio cemitério, não teria problema para nós não, nunca teria problema, Aham. né, nas encruzilhadas, né. O Namorar meu a festa da finado pai era, igreja. eu falo assim que meu finado pai era tão corajoso que chegava a ser ignorante, né, tão corajoso que ele era. Só que ele tinha uma coisa, que eu acho isso muito importante, Hum. ele respeitava.
Sim. tá? Ela respeitava muito qualquer cruzeiro, cemitério. Pedisse para ele ir lá meia-noite dentro do cemitério, Sem fosse uma problema. coisa de importância, assim, podia ele ia lá assoviando ainda, não teria problema nenhum. Ele só não ia se alguém o desafiasse, não, ele Hum, não gostava desse tipo de coisa, porque daí é uma falta de respeito para com os mortos, né, e Sim. ele sempre pregava isso daí. E então eu vim dessa família. Agora, a minha esposa já é de uma família medrosa, pensa de gente medrosa. E foi casado justo com Hã, quem? uma vez nós estávamos lá, e esse riozinho que esse rapaz morava lá, né, Hã. é um riozinho legalzinho, eu me banhei lá várias vezes, é Um perfeito, assim, é um riachãozinho. riacho. Tá. E daí um cunhado meu também já falecido, né, uma vez nós estávamos todo mundo lá, e ele foi, não tinha na roça, pra vocês verem, o banheiro da roça é privado, e ela faz uma casinha lá quanto tempo? Que geralmente é atrás de um toco, atrás de uma moita, né, faz essas coisas, né. Papel higiênico é folha de bananeira, folha de mamão, né, essas coisas boldo para todas. dar aquela É, maciada. sabugo é quase um luxo. Opa! Ô, mas aí você tá falando de limpeza ou de um É, é. certo prazer? Não, ô, ô, O ô. sabugo Limpeza é quase um profunda. Depois eu conto luxo. uma história em off pra vocês, tem uma E história do daí, mas que foi toco, foi, isso daí depois o senhor pesquisa. olha só, era umas 6 horas da tarde, 6h30, ele ia lá para se banhar lá, Hã. não teve coragem de ir sozinho, chamou a esposa para ir com ele. Olha que Hum. homem corajoso, né. É, mas acho que é outro viés essa É, história aí, é. né, vovô? Não, Eu também ia não, era fingir falta de coragem mesmo. ah, Não, não foi. eu vou falar uma coisa para o senhor, a minha avó, ela morava aqui na avenida como que chama aquela avenida Pinacoteca? Não é É, Tiradentes, Avenida Tiradentes. Tiradentes, obrigada, diretor. Avenida Tiradentes, ela morava ao lado, num cortiço, ao lado do Barro Branco ali. E o meu avô pegava o bonde ali, ele trabalhava ali na cavalaria, tal, e via sempre a italianinha ali, bonitinha. Você sabe que aí, a minha avó era muito novinha, 14 aninhos, né, e na época se casava, tal, né, mas o meu bisavô não deixava. E meu avô era estrangeiro também, e aí eles foram fugido, pegaram o bonde fugido ali na Tiradentes, pararam ali no Parque da Luz, aí ele fingiu que foi pegar uma florzinha perto do riachinho, e fingiu que estava escorregou e estava se afogando no riachinho. Minha avó ficou toda: "Ai meu Deus, Deixa eu meu Deus, deixa salvá-lo. eu salvar". E nisso, crau, Ah, ali nasceu começou-se a família. começou Eu essa acho que essa família. história do seu avô aí tem uma certa semelhança, viu. É o riacho do amor, vovô. É, então ele, É o né, love fever. chamou, falei: "Mas cara, você não tem vergonha? Você não tem vergonha de esse tamanho tem que ter medo", mas é que eles eram de uma família mesmo, Bem né. medrosa. Tem aquela história do meu finado sogro, né, Hã. deu uma facada num boi pensando que era uma assombração. Sim, foi. Coitado do boi, Aconteceu. gente. Não, pior que não acertou não. É. Foi aí o boi saiu atrás dele, O boi tentando estava a 1 chifrar. quilômetro de distância e pensou que o boi estava ali pertinho. E essa questão também é interessante, porque o Hã. medo, ele causa uma É, certa alucinação na pessoa. Sim, Então exatamente. sim. ela acha que Você tá vendo começa alguma coisa e de repente era um boi, cara, não era uma Não, assombração. isso é uma verdade. Ele mesmo contava essa história, aham. que no outro dia ele foi lá no sítio da onde aconteceu isso, Hã. porque aconteceu o seguinte: ele estava em um lugar, tinha ido pescar em um lugarzinho lá, e lá tinha um senhor que se chamava Antônio Crente, ele era crente, né, um senhor de cor lá. Hã. E ele passou lá e troca a história aqui, e passou o tempo e ele não percebeu, quando foi ver já era mais de 6 horas da tarde, para eles era meia-noite essa Sim, no hora. mato, né, No no mato mato, e escurece um medo cedo. danado, e ele já era corajoso, E sabe. aí não tinha iluminação nenhuma, né. Daí que ele vê a estrada, uma estradinha, ficava mais longe, né, Hã. então ele quis cortar atalho, passar pelo meio do pasto. Tá. Só que ele foi indo, tal, quando chegou ali na cerca, quando ele passou a cerca de arame, né, ele viu a vaca ali. Mas não era vaca, na cabeça dele não era vaca, era uma assombração que estava ali, uma Eles espécie de chamam de caixão de fruta, visagem, alguma coisa assim, eles chamam uma de visagem visagem. ali. O Hã. baiano gosta de andar sempre com seu facão do lado, tal, né.
Então ele pegou o facão, deu uma facãozada assim, daí disse que o bicho saiu pulando lá, né, Ah, tadinho, mas não daí que ele machucou, né? percebeu que era Que era a era vaca. ali um gado que estava ali, né, E e o nisso gado mas o gado saiu correndo, porque ele deu a facãozada. Ele deu a facãozada, mas o gato saiu correndo, porque o gato me assustou, porque ele quando chegou assim, então O gado achou que ele era o fantasma. foi ao contrário. e no outro dia ele foi lá, né. Imagina a vaca: "Eita lasqueira, o que que é isso aqui?" Quem é esse doido Aí aí? ele fala que no outro dia ele foi lá para ver, né, ele foi lá para falar com o dono lá, pô, Sim. que ele tinha dado uma facãozada, que para ele consertar a besteira que ele havia feito. Hã. Chegou lá, o homem chegou lá e falou: "Não, deixa eu dar uma olhada". Foi lá, olhou, o gato tá tudo inteirão ali, não tá faltando nada, ninguém, nenhum bezerro, nada que tá machucado não. Hã. Quer dizer, ele deu uma facãozada no vento lá, assim, É o ó medo, né? ó. Então isso é corajoso? Não é corajoso, né, é uma um É o negócio desse. medo. Ô, senhor fantasma, agora me fala então, toda essa sua inspiração, né, fez você criar o canal com o Vovô do Paranormal. Agora eu quero saber o seguinte, vocês, a partir dessas lendas, a partir dessas histórias, quais que vocês selecionam como é o processo de seleção dessas histórias para vocês se aprofundarem na paranormalidade mesmo? Então, por exemplo, vocês foram visitar o cemitério do Araçá. Uhum. Né. Qual foi o critério? Não, aqui realmente tem uma exposição paranormal, tem uma energia que é real e que a gente tem que ir lá investigar. É assim? Existe uma tabela? Como vocês, selecionam esses locais para irem lá e investigar? Olha, quando a gente começou, o primeiro que a gente foi Iperó, que é a história do fantasma De de terno. terno na Adoro mata. essa história. A gente sabia que ali era assombrado e a gente quis lá conferir. E a gente acabou captando esses Mas vocês espíritos. sabiam como, assim? A Vocês gente tinham procurou na dados? internet, né. Tá. Um outro local foi a Estrada das Três Capelas, que é lá do pessoal do Mistérios da Roça, que dizem que ali é assombrado, Hã. e a gente foi gravar e o nosso aparelho detectou muita presença ali numa capelinha, Que porque aparelho que é é esse? o K2, o nosso aparelho K2, ele quando detecta alguma presença fantasmagórica, ele vai do verde até o vermelho. Eu K2. devia ter trazido, eu não Não tem acabei problema, mas e aí ele ficava no vermelho direto ali. E assim, a capelinha entende-se que não é uma capelinha para você sentar e rezar. hã, Não, ali tem alguém enterrado ali. Que eram as capelinhas de beira de estrada, sim. né. Uhum. Outros locais tem sido assim, é pesquisa, é Pesquisa procura, com outros do mas, ramo. por É exemplo, uma você comunidade bem unida, né, vocês sim. trocam informações. Olha, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu não sei se é tão unida, mas Hã. as pessoas que são parceiras, As eh pessoas sérias que é. são sérias envolvidas Tô nisso, tentando usar uma palavra aqui aqui pode de falar de tudo. assim, a pessoa que gosta da pesquisa paranormal e leva a sério. Mas tem gente inventando, o cara é uma vergonha. O diretor aí, se o diretor vê algumas coisas, ele vai dar risada, né, o cara Ah, mas como volta pra que escola, vai estudar teatro, porque é muito ruim, sim, é sim. muito Mas ruim. como toda profissão, né, vovô, Tem. sempre tem as Não, mas pessoas ali, sérias Teca, e tem as pessoas é é que péssimas, né. ali, É que assim acaba denegrindo a imagem, né, e a é, seriedade do trabalho, né. é que assim, Teca, o problema é que coloca-se tudo no mesmo saco, sabe. Sim. Ah, o Cidade Fantasma é igual esses aí que tentam enganar, e eu acho horrível, né, se eu não tenho, nenhum tipo de intenção de enganar as pessoas, eu só quero ir lá, e acho que é por isso que a gente tem conseguido, porque a gente vai lá filmar e de repente: "Pô, tem uma mulher aí na janela, Aham. tá filmando, tal. Ah, tem um cara de gravata, pegamos". A gente entrou numa casa lá que escutamos o EVP, que é o fenômeno de voz. Casa antiga, assim no áudio. Tá lá, casa Onde antiga. foi essa casa? Lá em Iperó também, os EVPs. A gente foi na fábrica de cimento, o vovô não foi nesse dia, e Hã. lá também, teve vários, lá em a fábrica de cimento Portland, Sei. lá em Perus que teve uma greve, a galera ficou sem emprego, tal. Foi decretou falência, a fábrica abandonada, a galera do paintball gosta de ir lá, Hã. e infelizmente teve mortes ali, né, pessoas que foram de arrasta para cima ali e tomaram essa decisão, Hã. e também saiu muito EVP na gravação, entendeu, tipo voz, que não Sim.
sussurro, assim, se você tá andando é um sussurro na tua orelha, cara. Então assim, eu acho que não tem muito uma escolha, né, mas assim, quando a gente tem essa possibilidade de estar perto, a gente vai. Mas, por exemplo, eu adoraria ir para Belém, por exemplo, que tem história de terror pra caramba, tem o Aham. lobisomem de Tenoné, que os caras saíram, isso é recente, saíram com facões, armas, no meio do mato, porque as crianças e as esposas estavam assustadas com o lobisomem de Tenoné, vocês podem pesquisar aí. Então assim, Lobisomem de Tenoné, Tenoné, em Belém, em é Belém. um bairro lá que o lobisomem estava assombrando e a galera estava com muito medo. Então os Aham. homens se reuniram e saíram na mata pra Mas e aí, acharam ou suspeitaram de alguma estão ainda coisa? na procura. Só que Entendi. lá em Belém tem um caso assim de um cara, isso eu recebi um relato que tem um cara ali na região que em noites de lua cheia ele aparece sem roupa. Pode parecer um conteúdo sexy, mas não é isso. Ele aparece sem roupa, escondido no mato, assim. E ele fala assim: ó, pede pra minha mãe mandar roupa, porque eu tô, não sei como eu tô aqui, todo arranhado, todo arranhado. Será que é E ele a o turma lobisomem? desconfia fortemente que ele é um desses lobisomens. Porque não é só um, são dois. Então, assim, quando Eles tiver. andam em bandos, os lobos, né? Quando tiver essa oportunidade, Hã. eu gostaria de ir. Então, assim, não tem uma escolha, mas, por Entendi. Mas é exemplo, que assim, mas, sei lá, tudo tem um critério, né, vovô. Então assim, Tem. me conta um pouco, claro, né, essa história é super legal, mas você tem um contato lá em Belém pra falar: "Não, essa pessoa eu sim, confio sim, e sim. eu vou investigar que vale a pena". Então, porque tem coisas que chegam ao nosso ouvido que eu falo assim: "Meu, na boa, cara, eu não vou fazer". Nada a ver. Não, nada a ver. Por Aham. exemplo, o cemitério do Araçá, Me né. conta, como é que vocês chegaram lá? Assim, Teve o tour, né, vocês foram fazer o tour do cemitério, então, assim, ó, a gente só vê que foi exclusivo. então, o tour acontece com o pessoal do Thiago, que é do Que Te Assombra. Ele faz Thiago, o que te assombra? é Que do canal legal. Que Te Assombra, que Thiago, ó, bora que sentar aqui o também, Thiagão hein. tem que vir aí. Hã. E o Thiagão, ele é um cara, assim, extremamente sério, ele gosta de lendas urbanas, ele adora essa questão. Aham. Só que ele tem uma conexão com o cemitério como eh, um espaço de patrimônio. Então você vai lá no Consolação, tem artes tumulares lá incríveis, Sim, mas tem sim. várias outras relações, e ele tem essa relação forte, batalhou pelo Dia do Patrimônio Que Funerário, legal. então assim, tem muita Ele tem coisa. uma paixão por essa Tem. arte. E tanto que assim, falando do Araçá, a gente foi lá, mas não tinha, novamente, não tinha uma intenção de captar nada. Eu queria ir lá pela arte tumular, para mostrar a importância disso, de preservação. Ah, Só que a entendi. Eu gente achei que vocês estivessem indo lá, não, porque tinha Não, algum indício no cemitério. não, não. é que assim, tem essa conexão, quase óbvia. Ah, pô, o cemitério vai ter espírito, então tá tudo bem, eu entendo que tenha mesmo. Hã. Aconteceu lá no Consolação, atrás do mausoléu dos Matarazzo, o aparelho, meu filho viu um vulto passando assim, ó. Aí o aparelho detectou e não parou mais, né. Então, assim, a gente sabe que Dos cemitério tem Matarazzo, fantasma riquíssimo. e isso aconteceu à Tem noite. muitos ali, tem muitos E isso famosos. aconteceu à noite. E tem uma E lenda vocês ficaram lá até de noite? o rolê com o Thiago é à noite. Mentira, eu não sabia. E rola acho que todo mês rola. E lá tem a lenda do coveiro que faleceu no dia do enterro de um membro da família dos Matarazzo. Hã. E esse coveiro, ele é visto vagando ali, perguntando para outros coveiros: "Como é que tá o trabalho aí?" O cara é meu workaholic. Meu Deus, nem depois da morte ele tem sossego. Eu desconfio que foi o que o Murilo Eu vou viu. falar, brasileiro e pobre, ô Não, vovô, mas Não, nem o depois que morre cara você pode parar de trabalhar? Caramba, e meu! lá no Araçá Morre mais não, vovô. lá no Araçá tem que continuar Só trabalhando. volto aqui nessa tese e pagar em cachê. Olha, vocês 2 vão me ver por aí, eu vou ficar assim, ó, no seu ouvido: "Vovô, É, me dá meu cachê. é uma o cachê. missão. Se você não Vovô, fizer tudo aqui meu na Terra, cachê". mas bem, é uma missão. Se você não trabalhar aqui na Terra, quando você morrer, você vai voltar. Tem ainda serviço, tem que
Não é Ai, assim, gente, não, Ô, Teca, e tem vamos outras lá. histórias que são assim, são tão fascinantes Hã, quanto as histórias sobrenaturais. A gente estava no Araçá, o aparelho, o K2, meu pai estava com e o aparelho frenético, no vermelho, e tal, em hã, alguns túmulos, alguns, não é em não todos. todos não. Mas tem histórias fascinantes, por exemplo, o menino Guga, o menino que previu a própria morte com 15 dias de antecedência. Ele ia quase completar 3 aninhos, já falava, já ele era bem, assim, avançado para a idade curta dele, e hã, ele previu que ele ia falecer, e virou um milagreiro do cemitério. Então tem histórias que são fascinantes. Galera que alcançou cura de câncer, tem hã. placa lá, né, tá bem na entrada do Araçá praticamente. Olha, que Então tem interessante. essas histórias que como é que você explica isso? E para mim isso é um, Pra mim ele era um anjo. né, Pode ser? é Pode uma parada ser, paranormal que a gente é difícil explicar, mas Porque né. criancinha geralmente é mas anjo, né? essa lenda de cemitério, essas coisas de cemitério, nós fomos no primeiro, acho que nós fomos, Foi foi Consolação. não Não, não, foi foi o Barueri, né. não foi o Barueri. O primeiro cemitério que nós visitamos foi lá de São Pedro. São É, Pedro, as Hã. 13 almas, dos né, do 13 Almas, Joelma e tudo aquele mais. caso do edifício Joelma. Ah, E lá nesse lugar nós vimos lá o que tinha Verdade. Muita de placa placa de de agradecimento e tal. agradecimento. Você vê uma só, Beleza. é, beleza. aham. Mas lá não é uma, não é duas, não é três, é centenas delas. Muitas. Muitas até Agradecendo jogadas as no chão, que 13 o almas tempo do já Joelma. corroeram Exatamente. por aqui. Criaram um memorial ali, né. Tem uma memorial e tem os 13 túmulos, um ao lado do outro, sem nome, sem nada. Não tem nomes. Só ali foi enterradas as 13 almas, né? Então, vamos relembrar, vovô, As 13 Almas do Joelma. Sim. Para quem não viu, a gente já teve um episódio bem Uhum. bacana do Joelma. Para quem não viu o episódio, me fala desse caso, das 13 Então, essas almas. 13 almas foram aquelas pessoas que não foram, que eles não conseguiram a documentação dela, quem era aquelas Ah, não pessoas. foram Ficaram presas no Elas identificadas. foram elevador, tal. enterradas assim como, né? Vala comum. Exatamente. E então, como não tinha, eles colocaram as 13 almas lá, porque não teve, Nenhum também parente procura, fulano. nenhum parente foram Esse é o procurar, grande lance, né, né? quem era, né. E colocaram, Entendi. estão lá um ao lado do outro no cemitério São São Pedro. 13 covas, É, assim. 13 Tá, covas. entendi. E ali, as pessoas, e ali também tem uma lenda, que as pessoas vão lá e jogam água Nos para túmulos. nos túmulos, jogam água. E Por tem causa do incêndio. Isso. por causa do incêndio. E por quê? Olha só Porque é a fascinante. finalidade disso Por daí. quê? Porque um coveiro, né, Sim, um coveiro, ele começou a passar por aqueles túmulos, ele ouvia gritos, né, gritos, clamores, lamentos. pessoas pedindo, assim, e aquilo ficou assim muito, ele ficou apavorado com Sim. aquilo, né. E daí um dia, lá, ele saiu procurando ao redor ali para ver, não via ninguém. Da onde vem Esses gritos de esses gritos ou socorro, com essas coisas todas, né. hã, Daí ele, por acaso, foi lá, ele estava com um negócio um balde de de água? água, alguma coisa tipo, ele jogou em cima. Hã, E ao jogar em cima, aquilo silenciou. Silenciou total. É potinho de ouro essa São Pedro. é Fizeram essa São a Pedro. lenda, é Ali essa é um a local lenda. legal para você fazer uma Legal, legal pra Então vocês, me daí, deixa eu aqui. eu e lá topo. e lá Eu vou nós fomos lá, o que tem um velório lá para eles colocar vela, É o velório. velar. velário lá, né, Hã, para colocar as velas, E né, e é muita grande, o garrafa que d'água. tem de velas queimada, pessoas que vão lá e colocam água ali, eu mesmo passando por lá, não, não eu fiz o não mesmo, custa, né, no curso custa eu fiz a mesma não. Jogamos Tô coisa. aqui água lá. mesmo, vamos botar uma aguinha, E garantir. e lá, o que tem de de faixas e placas, teve uma pessoa que esculpiu um trabalho tão bem feito, à mão, lá uma madeira, né, Sim, assim, esculpiu, Hã, em em agradecimento. agradecimento. Ué, as alguém 13 vai almas. perder seu tempo fazendo um negócio desse por nada? Eu acho que não, né. Não, olha, mas essa água Depois, desculpa. nós também, lá nesse dia, entrevistamos uma pessoa, um casal, Sim, né, sim.
que eles contam que eles também tiveram, né, Tiveram uma graça uma e ela vai graça. direto lá. Então, nós conversamos com uma pessoa, um casal de idosos lá, que Aham. vão sempre lá rezar, porque eles conseguiram Uma graça. alcançar uma graça ali. Eu acho Então é muito legal. fascinante, Eu acho né. muito legal, o Senhor Fantasma, porque quando você envolve a fé humana, Sim, eu acho que não tem limites, sim. né? Porque quando a gente está agoniado, a gente está, né, com um problema muito grande, a gente realmente se apega Sim, muito à sim, religião, ao que te contam, a um amor, Sim, né? sim, A uma pessoa. Isso tudo chama fé. E eu acho que sim. quando a gente tem esse poder da fé muito grande, as coisas acontecem mesmo, Acontece né? acontece, sim, E, total. acontece e, sim. e não é assim, não é uma lenda, é fé, é crença, Sim, né? A sim. gente pode associar isso, associar aquilo, mas é uma crença. E É as lendas porque estão muito você marginalizadas, consegue as né, no coisas. sentido, assim, de as pessoas baterem o olho e falar assim: isso é lenda", como se isso não fosse verdade, Uhum. mas sempre tem uma verdade ali atrás. Sim, sim, é isso que eu tô falando, né? É, Aí, principalmente nessas graças, né? A exatamente. mesma fé que a gente tem num santo, por exemplo, né? Que a gente nunca conheceu um santo, conhecemos? Não, a gente foi passado de geração para geração. Sim. Eu acho que é o caso dessas 13 almas, Hum. né? Tem outras tantas, né? A irmã Dulce, tem Sim. tanta, né? Que é a fé da Frei cura, Galvão, que é o Frei primeiro santo Galvão, brasileiro, exatamente. E é uma muita coisa coisa. E interessante não só essa questão a de fé fé, católica, né, a né, gente está falando a fé no Sim, no é de no modo no porque geral. sentimento, fé né. fé, na verdade, é É acreditar, né, acreditar, exato. acreditar. Você já viu alguém que conseguiu as coisas, assim, sem acreditar? Não, não. É. Para tudo. Vem cá, a última que vocês fizeram Hum, foi do iCode, é isso? Isso foi. Tô mesmo. louca para saber. Por quê? É um período que eu estudei, né, eu estudei artes cênicas e está muito envolvido ali. Uhum. Centro de São Paulo, né, o período da ditadura, que é um período muito drástico, muito pesado, Uhum. e o local, então, nem se fala, né. É, Muita tortura, muita agonia. sim. Como foi essa visita? O K2 estava explodindo. Então, Sim, K2 reagiu O assim. K2 reagiu. a Do entrada começo ao fim, vovô? a entrada é uma escada, a gente até falou assim: "Muita gente subiu aqui com vida, mas não desceu com vida". Então, assim, Infelizmente. já é uma coisa sufocante isso, né. Hã. O aparelho K2 ficou Malucão. o tempo todo, não Todo o parou, tempo no vermelho. todo o tempo, todo o Sério, tempo. vovô? É, E meu essa pai, assim, ele estava lá e eu queria que essa parte cética dele, Hã. que eu acho importante, porque às vezes você, se você ficar muito emotivo, você pode danificar a pesquisa, vamos falar assim. Hã. Só que o que a gente viu, a gente ficou muito é. chocado. Sério? Sim. Agora vem cá, aí o senhor imagina tudo isso, as pessoas que entraram no doicode e não saíram. Então, É, essa energia realmente tá lá, tá lá, tá tá, lá. Tanto que né. assim, quando a gente subiu a escada, eu no primeiro lance de escada eu já comecei a sentir arrepio É. total. Sério? Essa é a Hã. minha primeira sensação, né. Aham. E aí a gente fez a primeira investida de pesquisa, que foi, eh, tem umas bolinhas que o pessoal brinca quando a gente fala que é bolinha de gato, que é Hã. aquela que bate na bolinha e ela acende. Você já viu essa bolinha? É umas bolinhas assim que você Uma coisa assim, parece até infantil, uma coisa que isso, não tem nada a Hã. de gente coloca aquelas bolinhas espalhadas, Hã. porque se tivesse alguma presença ali, a bolinha iria acender. E aí só que assim, o telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Se o espírito quiser se comunicar, ele vai se comunicar ali. Hã. Não rolou a princípio. Tá. Aí a gente subiu mais um lance, e aí filmamos o tempo todo arrepiado, o K2 no máximo, no talo. E Suando. aí chegou numa sala que a gente percebeu que estava mais frenético, colocamos as bolinhas. Hã. Meu pai estava lá porque ele não tinha visto ainda isso aí. Hã. E o Márcio, o querido Márcio, um beijo para ele aí, um super brother que permitiu que a gente fosse para lá. é. Ele Levou ligou, levou dias de negociação pra sim, gente ir lá, não Ah, era e imagina. ligou o Spirit Box. é.
eu tinha era muito contrário ao Spirit Box, não gostava. O que é o Spirit O Spirit Box? Box é um rádio que fica modulando as frequências e aí vem vozes, que aí capta os EVPs, que são os fenômenos de vozes. Tá. Aí vem a ligação de lá para cá. Entendi. Cara, ele ligou e Junto com as bolinhas, tudo ao mesmo junto com tempo. as bolinhas e o K2. O K2 no vermelho direto Suando. e de repente Aquele tensão. não, tensão, Corpo arrepiado. porque assim, um local fechado, sem energia, Hã. prédio Escuridão. e ali Não, foi de Você vê dia. como é que é ator contando a história. Escuridão. É, Bolinhas no mas chão. tinha Eu essa mas tinha essa Gêmeos estava com os cabelos, com os nervos à flor da pele, vai que eu vou mas tinha narrar. essa áurea mesmo, sei lá, um Hã. negócio estranho. E E aí, de aí, repente, cara, mais que de repente não, o K2 ali ativando, a bolinha acendeu, cara. A bolinha acende se você toca nela. Se Ela você não não acende toca, assim. entendi. precisa Ela ter um acendeu do toque. nada. Até babei. Hã. Acendeu, cara. Hã. Acendeu, aí meu pai: "Ô louco, aqui a bolinha acendendo". Aí todo mundo correu pra sala, aí o Márcio ligou o Spirit Box, aí começou a comunicação. Mentira. Aí veio voz e E falou uma que das vozes que veio que foi punk, hã. foi Herzog. Então apareceu Ah, Herzog você na tá de grava brincadeira não comigo. tô, cara. Meu Deus, aí foi Apareceu e forte. eu tinha Incrível, eu não combinado acreditava nisso. eu tinha Mas combinado com o Márcio hã. que a gente iria levar flores, pra homenagear aquelas pessoas. E foi um momento muito bonito, que assim, depois de ter comunicado, o Márcio, que é uma pessoa muito ligada à fé, falou: "Olha, deixa essa mágoa", e teve um contato. E Hum. aí, tipo assim, pedindo pra ir pra luz, pra sair daquele lugar, que aquele lugar era feio. E aí a gente Mas deixou as espera aí, deixa eu flores lá, matar. Teca. Aí ele falou Herzog. Falou Nítido, Herzog. nítido. Herzog, cara. E esse momento foi um ponto alto, assim, Olha, gente do céu, eu tô porque me lacrimejando. emocionou, porque assim, eu nunca quis usar o Spirit Box porque eu tinha meus receios, e só que foi emocionante porque teve pessoas que sofreram muito ali. Sim, claro. Absurdamente, coisas que eu nem E imagino. E assim, quando a gente levou, cara, as flores, Hã. foi um ato simbólico, assim, da gente, porque aquelas pessoas, elas tiveram as suas vidas ceifadas por um autoritarismo ignorante, cruel, muito cruel, cruel uma demais. coisa que não é humana. E eles se comunicaram, e não era só o Herzog falando, foi outras pessoas. Mas Tinha voz também, de mulher lá, também. aparecendo no Spirit Box, E né? E o até mais foi um dia, e daí, cortando o que você está desculpa. dizendo, não, é o seguinte, a gente pode pedir, falar pelo Spirit Box, mas a gente tem que ser direto nas palavras, não pode fazer Não pode fazer aquela pergunta muito modulada, né? não, é ser Hã. direto, né? E eu perguntei, né, o que eles queriam, o que que a gente poderiam fazer por eles, né? Hã. Sabe o que foi que a resposta? Oração, Olha, Sim. oração. Perguntamos E quantos você tinham. ouvia nitidamente oração, oração. mas tem não é a voz é uma voz meia, né, De rádio, uma é uma frequência coisa Coisa meio assim, metalizada, é assim. uma Hã. coisa, ó, eu sinceramente, eu entrei lá cético, cético, porque é assim, se alguém me conta uma coisa, eu não tiro aquilo como verdade, e também nem tiro como Tá na mentira, profissão certa, mas vai eu investigar. mas eu vou procurar com mais pessoas que viram aquilo lá para me ter uma, né, Sim. então fui lá, olhando para isso daí. Aham. Então eu vi isso daí, foi uma coisa, no caso das bolinhas, ele colocou 3 bolinhas aqui. Eu fui lá verificar essas bolinhas, peguei a bolinha na mão, é um brinquedinho normal. E a bolinha ele pegou na mão e ela não acendeu de vez. Tem que balançar Você assim, Tá, fala assim, aí entendi, ela né. acende. entendi. E ali é um lugar fechado, que não tem vento, não tem nada de barulho Não tem ali. gato, não tem nada. E se tivesse barulho, assim, ou o vento fazer algum movimento ali, tremor, não acenderia uma só, acenderia as 3. Sim, não estava ventando, Entendeu? era Esse é o fechado. detalhe. Acenderia as 3, porque as 3 estão na mesma posição pertinho da outra ali. Sim. Não é colocar uma aqui, outra lá na esquina, não, aqui em cima dessa mesa E aqui, ó, coloca 3 aqui, ó. era uma sala ou era uma cela? Uma Era uma sala. sala. Era uma Era cela, Porque eu era era sei uma que cela, era uma era cela. era uma cela, lugares, porque né, embaixo, né, é, no sótão ali eram tudo era lugar cela, né. lugar, Tá. então, e daí colocou essa bolinha, daí começou, né, porque eu cheguei lá, eu comecei a passar o K2,
E daí o que aconteceu? Estava vibrando muito, numa direção só, Tá, numa direção Que só. foi onde a gente É, escolheu, né. entendi. e naquela direção. Daí ele estava no outro Junto quarto. com o Márcio. Quem estava comigo era o Matiola. Eu Matiola falei: "Matiola, vem cá, olha o que está acontecendo aqui, olha o K2 como que ele está". Quem é o Matiola? É um Matiola do é outro um canal. amigo nosso do canal dos Matiolas. Ah, E daí tinha o Márcio que estava, hã. fazendo em outra sala. Eu falei: "Chama o Márcio lá para passar, Os aqui os feedback. aparelhos dele". Hã. Daí o Márcio estava indo pelo corredor, eu falei: "Márcio, vem cá, passa aqui. Depois deixa eu colocar as bolinhas". Daí ele colocou as bolinhas naquele lugar ali e começou. Daí o Márcio falou assim: "Ó, se tiver alguma presença aqui, por favor, toque numa das bolinhas". E logo a bolinha acendeu, cara. Foi. Perguntamos quantos tinham, falou 7. Tudo a gente ouviu lá. Foi frenético Sim, Um demais. negócio fantasma. que Foi. Aí nesse instante como estava o coração? Saindo Ah, pela boca. apertado, porque a gente vive num momento Hã. que a gente tem a liberdade de falar o que a gente pensa, né. é Aquelas interessante que pessoas não não nos dava tiveram, medo ali, não é medo, a não é gente não medo, tinha medo, não é Entendi, a gente estava numa comoção muito É, forte, e entendi. isso a gente estava. tinha um sentimento de Um sentimento injustiça, de né. injustiça, uma Sim, coisa horrível, um ambiente assim, parece que alguma coisa que pesa sobre você, assim, Sim. sim. E aconteceu uma coisa coisa importante, forte, né, cara, uma coisa que as baterias acabaram rapidamente, a rapidinho. gente saiu As baterias esgotado. do Geralmente a gente faz longas caminhadas gravando, E e era nada. só um prédio. Todos nós sentimos totalmente Entendi. esgotados. A bateria dos aparelhos da né, GoPro foi pro foi brejo brejo. rapidamente, mas, assim, o ponto alto, como eu estava falando, foi as flores. Quando a gente colocou as flores, É. aí a gente sentiu uma Por certa É um alívio, calmaria, né, um uma alívio, espécie de um né. Claro. alívio E da eram umas gente, né. flores brancas que a gente É, deixou, É tipo, tal. vocês estavam com a respiração presa e de repente É. deu Foi um momento um bonito, foi assim, bonito, tá. de negócio. colocar, a gente achou importante, né, Aham. então Que legal. e Gente, olha, o que mais me impressionou, a gente falou do túmulo de São Pedro, lá do cemitério de São Pedro, que o coveiro, ele escutava a amém. agonia, os Isso, gritos. E agora no DOI-CODE, você escutou, Herzog, você não exatamente, escutou uma agonia. Sabe o exatamente. que que é isso? Para mim, é a força que essas pessoas tiveram. Sim, Eles eram heróis, Sim, são heróis, são vão sim. ser sempre heróis, e até no pós-morte, eles têm essa coragem de enfrentar o que foi, o que eles enfrentaram por nós. sim, Sim, Isso não saiu da minha cabeça desde o momento que você falou, sim. porque lá era uma agonia, e aqui não, pessoas fortes sim. e pediram oração. Nem cobraram a gente Hum, de uma política digna, de um é, país é, digno, de uma é, coisa honesta. Sim, A coragem até no pós-morte. sim. sim. Impressionante, É que é Luiz. impressionante que Impressionante. a gente tem que pensar da seguinte forma: o que está aqui, tudo que está aqui, é porque alguém antes, bem antes da gente, se propuseram, fizeram, se gastaram, se Sim. fizeram, Conquistaram, Que se fe fez. história. estudaram muito, fizeram de Exatamente, tudo, né. história. Mas nesse caso em específico, o caso do Aicode, essas pessoas, eles eram qual foi o erro deles? Ser contra um regime autoritário. Isso aí é simplesmente isso. Isso não Quer foi dizer, não, pra mim não foi um erro, vovô, lógico que não, desculpe. estou dizendo, Isso é um tô ato é é um um ato heróico, e e que posso falar, eles fariam de novo, e eles não, garantiram o que a gente tem é, hoje, que é a exatamente. liberdade. Se nós hoje temos essa liberdade, foi Por também causa por deles. causa Sim, deles ali, sim. né. Eles que foram, não só essas pessoas que se propuseram, aí daí, fizeram até lá uma coisa heróica mesmo, porque naqueles os guardas lá do Araguaia lá, né, que se armaram para, né. Olha só como eu fico imaginando, sabe o quê? Hã. A bravura desse pessoal. Por quê? Por que bravura? Porque por mais que tivesse gente ali, você não se compara com um exército. Sim, sim, claro. É um Mas querendo brigar com 1000. Olha só, mas esse pessoal, eles se propuseram a isso, por quer um bem dizer, maior. eles sabiam que estavam correndo esse risco, sabiam, certo? Aham. Mesmo assim, eles queriam um país melhor.
Então eles queriam um país que a gente pudesse, Voltar a ter falar a alguma coisa, ter liberdade, sim. liberdade, né, que eu acho que a maior, riqueza de uma pessoa é ter liberdade, né. Uma pessoa presa, era que liberdade que tem? Nada, 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 nada. nada. Então a gente tem mais ao que agradecer esse povo, Sim. né, é por isso que nós estávamos lá não só para a história eu já conhecia, né, mas viver ali aonde esse pessoal viveu ali, é assim, penoso, sabe. Você sente como ser As janelas eram humano, fechadas, eu completamente. acho que uma Isso é pessoa assim horrível. não uma pessoa que ele se sentir normal ali no ambiente daquele, sabendo da que aconteceu, e ele não tiver um pouco de emoção aqui, ele para mim não é um ser humano. É. Ele está fora da curva e não sabe, É, né. Exatamente. E é isso que o senhor falou mesmo. A gente tem que, agradecer, Sim, enaltecer com certeza. e voltamos àquele primeiro assunto, aquele primeiro bate-papo do começo do episódio. Um país sem história, a gente não pode deixar as histórias morrerem. Sim, Jamais, sim. jamais. Não importa Histórias que se a reais, história é bonita, se ela aceitas. não foi tão bonita assim, mas tem que, O ser humano né. é feito de histórias. E Exatamente. vocês, gente, vocês estão fazendo um trabalho belíssimo. obrigado. Obrigado. Muito obrigada, mesmo. Eu amei ter vocês aqui de novo. O Obrigado, convite está sempre aberto a vocês. obrigado. Quero saber de tudo, me liga, me chama, vou contar para os podtechers também, quando tiver mais expedições. Pode deixar. Vamos fazer um podteca por aí, porque eu quero sentir essa Teve um emoção. lugar que nós fomos, que ele não o fantasma não apresentou aqui, Hã, nós fomos um lugar interessante no Rio de Janeiro, em Petrópolis. hã. Na cervejaria, Na né, aí, na ó, o senhor na eu casa dos sei, 7 euros. eu Eu sei sei qual que lá que é. tinha a Itaipava lá, mas não era na Itaipava não. Já tinha deixado Você de tá aí, beber. ó, Eu já onde tinha, ele né, foi. eu já deixei de beber já faz, É, mais de um ano, né. Foi já há de mais de mais um de um ano, ano. depois É. dessa visita de Petrópolis, né, Mas acabou com o mas fígado nós lá. fomos lá em uma casa chamada Casa dos 7 Eus. Hã, Mas como nós descobrimos, né, pesquisa, mas nós achávamos que encontrar seria coisa diferente, É. né. hã. Mas lá, esse cidadão aqui quase acabou com uma obra de arte lá que valia milhões Foi, lá que cara, é verdade. Deu aquela tropicadinha e Eu falou: "Ai, esbarrei numa obra, quase derrubei tudo. meu Deus do Ah, céu". tem muita história. E pôs a culpa no fantasma. a moça que Pôs estava a culpa no A fantasma, moça né. que estava lá, que ela era, acho que é guardiã daqueles objetos todos, né, que Aham. eu esqueci o nome agora que se dá a essa pessoa. Ela quase desmaiou de medo, né. Maravilhoso. Meus Ficou amores, de Muito. novo, obrigado, muito viu. obrigada. Voltem mesmo. A gente ama história, ama eu sou muito curiosa, como vocês sabem, e a camisa é de vocês. Vamos acompanhar então a galera do Cidade Fantasma. Como é que fala para mim o YouTube direitinho do canal? Cidade.fantasma. E o Hunters, de onde que eu tirei o Hunters? O Hunters era O antigo. Era onde? Ah, eu sabia que eu não estava é louca. porque eu achei melhor tirar o Hunters, porque na verdade a gente não é caçador, assim. Eu acho que caçar fantasma é um termo muito ruim, porque às vezes tem uma Hã, relação de dar de continuidade àquela perseguição. É. história, Tá, e por isso que eu abandonei o Hunters, entendi. né. Então agora é Cidade.fantasma Cidade.fantasma. já acha a É. gente lá. E É, no a You gente guardou as armas, né. Não no tá mais lá. Instagram também? No Instagram tá o Hunters, porque a gente não consegue ter só cidade, então lá é Cidade Fantasma Hunters, tudo junto. Joia. Tem mais algum canal pra galera te achar? Tá no Spotify também? A gente não tá no Spotify, Fica a aliás, a dica. gente tá no Spotify, mas ó, falar assim, eu sou é complicado você fazer tudo sozinho, edição, e Sim, tal, e é uma loucura, mas no início tem alguns episódios lá no Spotify. Eu tá vou bom. seguir seu conselho. Seu Fantasma, muito obrigada. Obrigado. Vovô do Paranormal, muito obrigada. Eu O que senhor é agradeço. uma simpatia, Muito um obrigado. poço de conhecimento e Isso. falem. Achei uma pessoa que fala mais do que eu. Amei, adorei. Dessa vez ninguém vai Obrigado. reclamar com você. Não é? Fiquei quietinha, hein, Podtecas, dessa vez. E eu tenho umas histórias que deve estar lá nesses vídeos lá atrás, né, Hã. de fantasmas reais que eu vi. Entra lá Vejam no lá. canal então, galera, Eu confere. vi. Eu vi. Como é que era que depois? Vire homem, É. rapaz! Era homem. Gente, esse Valeu. papo mais uma vez foi patrocinado pelo Mestre Baco. Não é conversa de bêbado, que a gente ainda não bebeu. Isso tudo é real. Mestre Baco, muito obrigada pelo patrocínio mais uma vez.
Gostam de vinho? Vamos tomar um vinhozinho agora? O vovô falou que já não, que não bebe. Você bebe, seu Eu fantasma? não bebo, Nada. não bebo. Então, o presente deles do Mestre Baco vai para mim, porque eu bebo. É. A gente deixa. É claro, a gente dá com o maior prazer. Não dá. Obrigada. E Angel Concept, minha cabeleireira, unhinhas feitas, cabelo bem bonitinho no lugar, certo? Meus patrocinadores do coração. Podtecas, até a próxima semana, tá bom? Meus amores, um Valeu! beijo. Valeu muito. Valeu! Então, putz, cara, o vídeo ficou travado lá, velho. Eu vou ter que dar uma fazer uma O que foi? Eu travou o Não, não vídeo? tem nada não, tá nada. Não, tá tudo certo. Rolou? Pelo amor de Deus, vídeo travado não. Não, é que a bateria acabou lá no meio que eu Tá. troquei. Tá bom. Ai, que susto, achei que tinha travado o vídeo. Nossa, acho que ela tem medo. Suave.